Paulo, isso me remete à imagem do pelotão, a imagem da escola, muitas vezes confundida com o quartel. E a função que se atribui mais aos militares, mas que a gente vê se praticar também em determinadas escolas, que são, às vezes, quartéis civis, onde o que se procura é o consenso, a unanimidade, o atrelamento às ideias do professor ou a uma ideia que vingue, e todo um trabalho de persuasão, todo um trabalho que o professor faz no sentido de que a maioria pense como ele, e não só a maioria, o ideal nesse caso seria que todos pensassem igual, que não houvesse o aluno tipo soldado do pé trocado, né? Que no fundo é uma coisa que me parece também muito presente na nossa tradição escolar, é essa confusão de que, por exemplo, no caso da disciplina, no caso da hierarquia dentro da escola, a maneira como se concebe a postura do aluno diante do diretor, a postura do aluno ainda hoje diante do professor, o voto de obediência que se pede, uma obediência que às vezes é cega, uma disciplina que se impõe como ordem pré-estabelecida, né, e não como um ordenamento da própria curiosidade e do próprio caminhar, se faz também enquanto se caminha, né? E no caso brasileiro, mais sensivelmente ainda, por vivermos num sistema, num regime onde a ordem vigente tem cores militarizantes, isso ocorre. Mas o perigo, a meu ver, está em que o termo militar, de um lado, se preste a um entendimento militarizante, mas de outro, se preste também ao entendimento militante. Né? E como é que você vê essa relação, essa ambiguidade aí? Eu acho, Sérgio, que a gente vai ter que explicar um pouco a compreensão do militante, por exemplo. Não? Quer dizer, como é que eu vejo o educador como militante? Porque, para mim, o educador deve ser um militante mesmo. Entende? Agora, é preciso que eu deixe claro, pelo menos, o que é que eu acho que deve ser um militante. Então, para isso, eu voltaria a considerar o seguinte: na medida em que eu vejo o educador como um político, eu, então, tenho necessariamente que vê-lo também como um militante de sua causa. Agora, veja, as mesmas considerações que a gente faz ao educador enquanto político, não? E as mesmas análises que a gente faz reconhecendo que, se o educador, em não sendo neutro, é um político, a questão se coloca em saber qual é a política dele e qual é a coerência que ele tem entre a sua opção política e a prática pedagógica que ele desenvolve. Ele pode ser um político reacionário, mas ele pode ser um político radicalmente democrático, por exemplo. Quer dizer, e não há por que temer a palavra democrático. A questão, então, e se ele é coerente, então, com essa opção democrática enquanto político, e, portanto, a sua prática é uma prática político-pedagógico-democrática, ele necessariamente, não escondendo a sua opção, ele respeita a capacidade de optar que o educando deve ter, e ele até estimula essa capacidade. Bom, mas isso significa concretamente que ele viva e permita que se viva em sala de aula, no relacionamento com os alunos, num ambiente pluripartidário, por exemplo. Mas eu te diria, num ambiente aberto, num ambiente democrático, e a sua militância deve se dar no sentido exatamente de respeitar, eu diria até, ele tem que ter uma militância política, democrática, que se funda radicalmente na tolerância. Quer dizer, ele tem que ser um militante tolerante, vivendo, encarnando, existindo essa virtude que a gente não tem muito, que é a virtude da tolerância. Quer dizer, a virtude de conviver com o diferente, de conviver com o igual, de aceitar as diferenças, no sentido, inclusive, de poder amanhã brigar com o antagônico. Quer dizer, com o antagônico não há muito que conviver, a não ser em situações especiais históricas de pactos, em que, por exemplo, os oprimidos têm que fazer um pacto com os opressores. E são situações especiais na história.
Porque, na verdade, a contradição antagônica entre classes sociais oprimidas e classes sociais opressoras implica sempre uma luta. É um antagonismo que, para ser conciliado, precisa a superação da contradição. E a luta para superar a contradição, pela transformação radical da sociedade, da situação concreta, histórica, material, que provoca a contradição antagônica, essa luta não é necessariamente intolerante. Quando eu vejo o educador como um militante, eu vejo, se a sua opção é democrática, como um homem ou uma mulher que respeita as diferenças de seus educandos e, enquanto educador, dentro de uma certa sala de aula, ele tem que respeitar e tolerar, inclusive, a postura politicamente oposta à sua e testemunhar aos educandos essa capacidade de conviver com as diferenças. Para mim, então, quanto mais crítico e consciente e lúcido é o educador numa posição radicalmente democrática, tanto mais ele testemunha a sua tolerância. Aí ele tem uma militância tolerante. O que me parece horrível, e aí eu acho que é isso que você criticou, momentos antes de eu falar, é a militância sectária, é a militância intolerante, realmente sectária, que não é radical, que ultrapassa a radicalidade e cai no terreno do sectarismo. É esse tipo que pretende fazer a cabeça dos outros, realmente. E contra esse, eu, uma vez mais, insisto em dizer que eu estou. Quer dizer, eu não aceito, eu acho que a intolerância, eu acho que o sectarismo são, no mínimo, ahistóricos no momento de hoje. Inclusive na sociedade brasileira. Eu acho que já é tempo de as pessoas procurarem realmente transformar essa sociedade nossa, refazê-la, entende? Mas não sectariamente. O que não significa sem luta. A luta não é necessariamente sectária e intolerante. A luta é, se democrática, ela é tolerante, ela é profunda. E ela não escamoteia os interesses de classe social, de maneira nenhuma. Entende? Quer dizer, é nesse sentido que eu te disse do começo. Para mim, o educador, sendo militante, não é necessariamente militarista.